Muito bem, vamos continuar nossas meditações aqui no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. A gente vai ler dos versos 1 ao 6, tá? Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu em Jerusalém como um só homem. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, se dispuseram e construíram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que tinham dos povos ao redor, colocaram o altar sobre a sua base, e nele ofereceram holocaustos ao Senhor, pela manhã e também à tarde. Depois celebraram a festa dos tabernáculos, conforme o que está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número determinado para cada dia. E em seguida, os holocaustos regulares, os da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que eram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, em nome santo de Jesus oramos, amém. Muito bem, então a gente tem vindo nessa caminhada aqui de Esdras, né? O capítulo 1 fala de quando eles se preparavam para sair, né? Do decreto ali de Ciro. Capítulo 2, aquela lista gigante de nomes, né, de todos que saíram lá da Babilônia e foram para Jerusalém. E agora no capítulo 3 a gente está já eles chegando em Jerusalém. Então todo aquele mais de 40 mil homens que saíram da Babilônia agora estão chegando ali em Jerusalém. Essa data aqui, né, ela fica meio confusa, a gente não sabe, ele fala aqui o 7º mês, aí se debate se é o 7º mês do ano, se é o 7º mês depois que foi dado o decreto, e fica meio em aberto. De qualquer maneira, o que se chega à conclusão é que o período que eles chegaram, né, desde a saída ali, eles demoraram em torno de 4 meses de caminhada da Babilônia até chegar em Jerusalém. E assim que eles chegaram, pelas essas datas aqui, aproximadamente algumas semanas após a chegada, é o que acontece aqui, que fala, quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu em Jerusalém como um só homem. Tá? Então é interessante entender que foi um pequeno espaço de tempo entre eles chegarem em Jerusalém e esse acontecimento aqui da edificação do altar, da celebração da festa dos tabernáculos aqui. Tá? Agora, a gente conseguir pensar um pouquinho nisso, pensa você, quando você vai sair de viagem, né, você pega uma viagem um pouco mais longa, sei lá, pega 6 horas de carro, 6, 8 horas de carro. Quando você chega no local, o que você quer fazer? Dá uma relaxada, né? Agora eu vou dar uma paradinha aqui. Pensa viajar 4 meses andando, carregando coisa, carregando tudo que você tem. E como a gente viu lá no capítulo 1, quando eles chegaram em Jerusalém, eles tinham casa lá? Não. Eles não tinham nada, eles não tinham terra, eles não tinham casa, não tinham trabalho. Então pensa você chegando, viajando 4 meses para um lugar que pouquíssimos deles conheciam Jerusalém. A maioria, como a gente viu, nasceu na Babilônia. Eles nem conheciam Jerusalém. Viaja 4 meses, chega lá, fala, agora eu quero me estabelecer aqui, quero arrumar uma casa, arrumar um trabalho, um campo de plantio, sei lá, fazer alguma coisa. Não seria o mais comum? Mas o que eles vão fazer? Eles vão edificar o altar, eles vão restaurar o culto ao Senhor. Tá? Então, e ainda eles se reúnem nesse local onde era o templo. E o que tinha ali? Pedra, ruínas, não existia mais o templo, não existia mais o altar, não existia mais nada ali. Então, a gente às vezes vê então você já deve ter ido em alguma ruína de algum lugar.
né? Começam aquelas pedras com aquele musgo. Aí você tenta imaginar como era o lugar, mas você não consegue ver, porque não existe mais. E é nesse local que agora esses homens, né, e fala que esse povo se reuniu como um só homem. É interessante, né? O que significa como um só homem? Com um único propósito. Todos estavam lá com o mesmo ideal. Eles foram juntos para esse lugar. Foram para o local do templo. Porque a gente tem que entender, né? Jerusalém, quando se fala que eles foram para Jerusalém, e fala que eles saíram das suas cidades, cada um nas suas cidades, que era ao redor. Pensa como nós aqui em São Paulo, e nós temos a nossa grande São Paulo, né? São as cidades circunvizinhas, só que lá é um negócio bem mais estreito, por causa das distâncias da época ali, né? Então, existiam aquelas cidades satélites ali de Jerusalém, e cada um foi se acomodando ali. Agora, passaram algumas semanas, vamos todo mundo se reunir em Jerusalém, onde está as ruínas do templo, para a gente retornar o culto ao Senhor. Tá? Então, essa visão já não era muito interessante. Vamos prestar culto num lugar, chega lá, não tem lugar, não tem templo. Para aqueles que, e a gente vai ver isso até mais para frente, para aqueles que conheceram o templo construído, aquilo era uma tristeza. E para aqueles que nunca viram, mas é sério que eu vim para cá? Vocês querem que a gente cultue aqui? É sério isso? Vim nesse lugar destruído, era melhor ter ficado lá. Por que aqui? Então, tinha esse contraste que para nós é um negócio estranho, mas eles foram reunidos como um só homem, com o mesmo ideal. Vamos lá, porque é lá que nós temos que ir. Porque aqui, como diz aqui no verso, no verso 2 mesmo, no final, como está escrito na lei de Moisés. Então, existia um lugar, existia uma maneira de se fazer o culto, e eles foram lá. Então, por que eles estavam ali? Para cultuar ao Senhor. Tá? Então, e aí, a gente entende a missão deles. Quando eles saem da Babilônia, e a gente pode entender qual seria a missão dos israelitas ao sair da Babilônia. Então, a gente pode imaginar, respondendo de acordo com as nossas perspectivas naturais e da sociedade que a gente vive, uma pessoa que vai mudar de cidade para ver se melhora seu nível profissional, né, se melhora de vida, né? Então, a gente pode imaginar que eles estavam saindo da Babilônia, indo para Jerusalém, agora com um novo empreendimento, para dar um upgrade agora na vida. Só que eles chegam lá e eles não têm nada. Então, qual é a missão desses mais de 40 mil pessoas que saem da Babilônia e vão para Jerusalém? Eles têm uma missão, e essa missão é prestar culto ao Senhor. E a gente vai lembrar que sempre é assim que funciona. Quando o povo de Israel estava lá, cativo no Egito, quando Moisés chega para o faraó, o que ele fala para o faraó? Que foi o que Deus fala para ele: deixa meu povo ir para me prestar culto. Então sempre esse é o objetivo do povo de Deus, prestar culto. E a gente vai entender. Nós falamos muito de missões na igreja. Então, missões, nós evangelizarmos, proclamarmos o evangelho do reino do Senhor. Mas aí, o que é mais importante para nós como igreja? As missões ou o culto? A adoração? Pergunta difícil, hein? O que é mais importante para nós como igreja? As missões ou a adoração? O foco da igreja é sempre a adoração. Por que nós fazemos missões? Porque o Pai procura adoradores. Então nós proclamamos o evangelho do reino para que adoradores se juntem a nós para adorarmos a Deus. Sempre, né, o John Piper fala isso, que a adoração é o combustível e o objetivo das missões. Então nós fazemos missões, evangelizamos porque nós queremos adoradores para o Senhor. Mas nós só conseguimos fazer isso, por quê? Porque nós adoramos o Senhor. Porque você consegue falar bem de alguma coisa que você não admira? Não. Você quer falar do quê? Daquilo que você é devoto. Então por que nós pregamos o Evangelho? Porque nós amamos o Senhor. Nós sabemos o que Ele fez por nós e nós não queremos dividir isso com as outras pessoas.
Nós queremos que mais gente se junte a nós para proclamar aquele que nos tirou do pecado, aquele que nos salvou e que nos prometeu o reino eterno. Então nós queremos proclamar isso. Então as missões, elas são um resultado da adoração e ela também é o objetivo para que as pessoas adorem. E uma coisa interessante da gente pensar também sobre esse ponto das missões e da adoração é que a missão um dia vai acabar. Quando Jesus voltar, ninguém mais vai fazer missões, mas a adoração eterna. Para todos sempre nós adoraremos o Senhor. E outra coisa, o Senhor é supremo e a adoração é para Ele. A proclamação do Evangelho é para as pessoas. Então, a adoração é suprema e a missão não. Ok? Mas isso não tira a importância das missões. Por quê? O Pai procura adoradores. E nós somos, né, os atalaias, né, Juliana? Que foi falado ontem na reunião de mulheres, né? Nós somos atalaias, nós somos os proclamadores do Evangelho. Ok? Agora, pensando dentro desse contexto aqui dos israelitas, para eles prestarem culto, eles precisavam estar no templo, porque era assim que foi determinado, né? E eles tinham, então, só que eles não tinham os materiais, a gente vai ver isso aqui mais para frente, não hoje, mas eles davam dos materiais para conseguir reconstruir o templo, e não tinha ali naquela região. Mas, antes de tudo, como diz o texto aqui, antes, né, que fosse reconstruído o templo, eles edificaram o altar, tá? E aqui a gente pode pensar em algumas coisas interessantes, né, sobre essa reconstrução do altar. Que altar é esse? É o altar de sacrifício. É o altar onde se depositava ali, matavam os animais e colocavam ali para oferecer ao Senhor. E aí, tem algumas coisas importantes a gente dizer sobre essa questão, né, do altar, porque tudo começava no altar. Ali é que começava realmente o culto. E o verso 3 também nos fala do temor dos povos de outras terras. Que a gente tem que entender que nesse período todo, desses 70 anos, que os israelitas ficaram fora de Jerusalém, outros povos se juntaram ali, os amonitas, os edonistas e outros, né, se juntaram ali e começaram a morar naquela região. E aí então, mais um ponto a gente pensar sobre esse povo retornando agora para Jerusalém. Lembra, povo que não tinha casas, não tinha posses, de repente eles chegam no lugar e começam a se instalar ali. Pensa nas pessoas que estavam morando ali. Pô, agora chegou esses caras aqui, vai comer nossa comida, vai pegar nossa terra. Começou a ter um conflito ali, que é o natural. E o que a gente vê no nosso texto é que os israelitas ficaram temerosos com relação a esse povo. E a gente vai ver lá em Neemias mais para frente que depois o negócio ficou bem pesado mesmo. E eles tiveram inclusive que pegar em armas. Mas aqui por enquanto não, eles só estavam temerosos. E aí uma coisa importante da gente dizer, né, sobre um povo que começa a ficar com medo. Eles precisavam do Senhor. Então eles foram cultuar ao Senhor também, além de ser o objetivo deles terem saído da Babilônia, agora eles tinham um incentivo a mais. Eles precisavam do Senhor do lado deles, eles precisavam ter saber que o Senhor estava com eles, e para isso o culto precisava ser restaurado, tá? Então vamos lá, dentro desse texto eu quero separar 3 pontos importantes sobre essa questão da adoração. Primeiro é a prioridade da adoração, tá? A gente já falou que eles tiveram pouco tempo ali para a chegada, e antes de qualquer coisa eles deram essa importância para a adoração. Por quê? Além de ser aquilo que eu já falei aqui de quando o povo saiu lá do Egito para a cidade de Canaã, que era para prestar culto ao Senhor, a gente pode lembrar da primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que é o quê? Qual a finalidade do homem? Adorar ao Senhor, encontrar prazer no Senhor, glorificar a Deus. Então, esse é o objetivo de todo homem.
O ser humano foi criado para glorificar a Deus. Então não existe prioridade maior na nossa vida que não seja a adoração. Nós trabalhamos, nós fazemos coisas, né, nos divertimos, fazemos tantas coisas na vida. E tudo isso é válido. O Senhor não fala que nós não podemos fazer essas coisas. Mas a prioridade da nossa vida sempre tem que ser a adoração. É glorificar ao Senhor, inclusive nas outras coisas que fazemos. Se a gente lembrar de Paulo lá em 1 Coríntios 10:31, que ele fala: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus em tudo que fizermos. E essas pessoas aqui, eles saem da Babilônia e vão para Jerusalém para adorar ao Senhor, né? E como eu falei, eles estavam temerosos. E aí tinha mais agora um motivo. Além de saber que eles deveriam adorar ao Senhor, agora eles estão com medo. E aí o medo faz eles se voltarem novamente ao Senhor. Pensa nós estamos num mundo onde nós temos conflitos com esse mundo. E aí o que nós fazemos quando estamos temerosos? Nos voltamos ao Senhor. Nós precisamos dele. Sabemos que o único sustento que nós temos aqui é o Senhor. E aí, para eles terem, né, o Senhor próximo deles, o que eles precisavam? Eles precisavam do perdão e do Senhor presente. O Senhor disse que estaria presente quando houvesse sacrifício, quando o sacrifício fosse oferecido. Isso está lá em Levíticos. Deus deixou claro na sua lei: o Senhor estaria presente no meio do seu povo quando existisse sacrifício no altar. Por quê? Porque isso simbolizava perdão dos pecados. O Senhor é santo e Ele não pode estar onde o pecado está. Então o povo precisava se purificar dos seus pecados. Então, olha como inicia a questão da adoração. Ela inicia onde? No perdão dos pecados, no sacrifício. Tá? Então a gente tem que entender, tudo isso para eles simbolizava, o culto iniciava com o sacrifício. O sacrifício de animais ali por causa do pecado deles. Agora, isso está lá em Levíticos, né, que falava que sem derramamento de sangue não há perdão. Tá? Isso é muito importante. Isso está lá em Levítico e em Hebreus, como a gente já estudou, repete isso daí lá em Hebreus 9:22. Então, quando a gente pensa em sacrifício de animais, e a cena não é bonita, tá? A gente pode até tentar romantizar a questão de matar um animalzinho lá, como se fosse uma coisa limpinha. Não. Alguém aqui já matou algum animal? Não sei, antes era muito comum isso, né? Para fazer uma galinha, matava a galinha, matar o porco. Eu nunca fiz isso e não faço ideia. Mas já vi cenas, né, em vídeos e pessoas que já relataram. Quando você mata um animal, é sangue para todo lado. Não é uma gotinha de sangue, né? Às vezes a gente faz um cortinho no braço, já sai um monte de sangue, né? Pensa degolar um animal, né? É muito sangue. Então não é uma coisa bonita de se ver. E nos nossos dias, então, seria uma cena que ninguém suportaria ver. Nós estamos numa geração que não suporta ver nada feio, né? Então, ninguém hoje permitiria que algo como aquilo acontecesse. Isso, claro, não é nada bonito. Mas essa questão das pessoas também não quererem ver isso, mas que era muito importante para aquelas pessoas, é porque hoje se pensa, o problema está fora de nós. Nós temos um problema externo. O problema da nossa vida não sou eu. São as outras pessoas, né? Então, quando nós temos problemas na família, quem é o problema? O restante da família, não sou eu. Eu sou super legal, mas minha família é um problema, né? No casamento sempre né? O problema é sempre do marido ou sempre da esposa. Então, no caso, eu que sou o marido, o problema nunca sou eu, sempre é minha esposa. Eu sou super legal, sou o melhor marido do mundo. Agora, né, a minha esposa, não, eu não posso falar isso porque realmente ela é maravilhosa. Mas, né, esse é o pensamento. Então você está no trabalho, o problema sempre é os seus amigos de trabalho, o seu chefe, nunca é a gente mesmo. O problema é sempre externo, mas a Bíblia sempre inverte o problema.
né? E aí, quando nós temos um problema externo, o que nós achamos? Então nós temos que achar uma solução dentro de nós e melhorar isso, né? Nós temos que achar dentro de nós a resposta para os problemas. Só que a Bíblia fala, não, você nunca vai encontrar a resposta dentro de você, porque você é o problema. O pecado é o problema, e o pecado é seu, o pecado é nosso. Nós somos o problema. Então, quando o mundo fala, o problema está fora e nós temos que achar dentro de nós a resposta, Deus fala, não, o problema está dentro de você e a resposta está fora. A resposta vem de fora e atinge você e transforma você. E eles sabiam disso, por isso eles falam, nós temos um problema. Nós temos um problema, o nosso problema é o pecado. Vamos oferecer sacrifício ao Senhor, porque nós precisamos de uma intervenção dEle. O negócio não é nós ali, não é o fato, não é eles oferecerem sacrifício, porque alguém estava morrendo e Deus perdoava o pecado. Percebe? Porque isso já era o símbolo do sacrifício de Jesus. Eles ofereciam um sacrifício ali, antevendo o Messias, porque eles precisavam de um Salvador. Então, o culto, ele sempre começa dessa perspectiva. Eu preciso do Salvador. Então, por isso que o nosso objetivo de vida é a adoração. Porque nós precisamos olhar para nós e falar, eu sou um pecador que mereço a ira, mas eu preciso de salvação. E a salvação nunca vai ser encontrada dentro de mim, mas só encontrada no próprio Deus. E encontrada no sacrifício, que foi o sacrifício definitivo de Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos matar animais, não precisamos de nada disso, porque o nosso Senhor, o Deus eterno, encarnou, se fez homem e deu a sua vida no nosso lugar. Ele foi o sacrifício definitivo. Hebreus fala lá, agora não precisa mais de nenhum derramamento de sangue, porque Ele derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados. Então o nosso culto sempre tem que começar nisso, olhando para o sacrifício de Jesus e falar, Ele é o meu Salvador, eu vou adorá-lo porque os meus pecados são perdoados por causa do sacrifício de Jesus. Isso é o verdadeiro culto, é a redenção do Senhor. Então essa é a prioridade da nossa adoração, termos adoração como prioridade em nossas vidas, e na adoração a prioridade é o Senhor Jesus Cristo, é a salvação que Ele nos trouxe através da sua morte e ressurreição. Porque, e aí abrindo um parênteses aqui, você deve ter ouvido isso, né? Você está com um problema, tem até uma música que fala isso, né? Está com um problema, louve, tá não sei o que, louve, não é como se fosse, você está com um problema, então louve ao Senhor e aí tudo vai ficar bem. Não, a gente não adora porque estamos com um problema e a gente quer se sentir bem. Não, a gente adora porque o nosso maior problema já foi resolvido, que é o do pecado, lá na cruz do Calvário. Jesus disse, nós estamos nesse mundo e vamos ter aflições até o nosso último dia. O Senhor nos sustenta até o último dia, mas a gente vai ter um monte de dificuldade. E as dificuldades não vão passar porque a gente vai cantar. E a gente não canta para o Senhor nos salvar. A gente canta por quê? Porque Ele já nos salvou. Porque Jesus já veio, Jesus já entregou a sua vida. Então o que resta a mim? Eu vou cantar ao Senhor, eu vou agradecer ao Senhor. Acabamos de cantar, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar, então eu te agradeço. A gente não vem aqui pedir bênçãos do Senhor, Senhor, eu estou cantando aqui, ó. Então, ó, presta atenção aí, ajuda aí, né? Dá uma força aí. Não, eu canto porque Ele já me salvou, Ele já me libertou, Ele já fez o que era necessário para a minha salvação. Então agora eu agradeço. Segundo ponto, a regulamentação da adoração. Então, se vamos falar de adoração, legal, vou adorar o Senhor de qualquer jeito. Não, eu tenho que adorar de acordo com o que Ele estabeleceu. É o que a gente viu aqui, conforme está escrito na lei de Moisés. E depois lá no verso 4, né? Depois de celebrarem a festa dos tabernáculos, conforme o que está escrito. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Está no versos 2 e 4 aqui, fala disso. Então, agora, por que isso é tão importante estar escrito aqui? Vamos voltar mais uma vez sobre essa questão deles estarem saindo da Babilônia
E aí, lembra que eu falei, né, já falou aqui, a maioria dessas pessoas que voltaram, nasceram lá na Babilônia. Eles não conheciam culto ao Senhor. Muitos nem sabiam a história direito do próprio povo de Israel. Por isso, o livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas foi escrito, que acredita-se que realmente foi Esdras que escreveu 1º e 2º Crônicas, né? Não está dentro do texto, mas tudo indica que foi ele. Por quê? Porque o povo já não conhecia mais a sua própria história. Então, porque se você pensar, né, e é claro que você já leu 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, né, e você vai perceber que existe uma repetição da história. Mas por que escreveram Crônicas se já tinha o livro de Reis escrito? Que é quase a mesma história contada. Porque o povo tinha perdido a sua história. Então, Crônicas é escrita de uma forma agora mais próxima daquele povo que estava na Babilônia, para eles conhecerem a sua história, conhecerem o seu Deus, tá? Mas voltando ao nosso ponto aqui, que não é esse falar da escrita de Crônicas, mas eles estavam na Babilônia, uma civilização ali idólatra com vários deuses, né? Tinham vários templos ali, que era muito normal ali na Babilônia, e eles viveram 70 anos em meio a cultos diversos. Agora eles saem de lá, vai para Jerusalém, e o que eles encontram lá? Um monte de outros povos ali, com seus cultos. E acredita-se que existia até um altar já edificado ali, por causa dos judeus que permaneceram lá. Existiam alguns judeus que ficaram em Jerusalém. Só que o templo foi destruído, o altar foi destruído, mas existia um altar. E aí a gente vê aqui um sincretismo que existia naquela época e que vai à história, né? Pensando mais uma vez esse povo chegando lá, o que era mais fácil? Vamos manter, né, o que já está. Vamos manter aqui os caras já têm um culto aqui estabelecido, né? Adora o Senhor junto com não sei mais quem. A gente junta aqui, vamos juntar, né? Todo mundo amigo, não tem problema nenhum. A gente é mente aberta, né? Não, mas que eles foram lá? Não, aqui não dá certo, porque está escrito na lei que o altar tem que ser num lugar lá. E o texto aqui diz que eles construíram o altar sobre as mesmas bases. Existia um lugar específico onde o altar tinha que ser construído. Então foi lá que foi construído o altar. Ah, mas tem um altar já construído ali, usa aquele mesmo. Está bonitinho ali, ó, super legal. Não, porque existe um altar específico. Agora pensa, né, e aos nossos olhos hoje, então isso ficaria mais nítido ainda. Chega aquele povo, começa a construir, no meio daquelas ruínas, constrói um altar para estabelecer de novo o culto ao Senhor, conforme está escrito. A gente já está aqui, junta a gente aqui, né? Não, está escrito, ó, o Senhor falou, tem que ser desse jeito, a gente vai fazer desse jeito. Oh, mas vocês são muito mente fechada. Vocês são muito sectaristas, né? Por quê? Por que ser tão fechado assim? Por que não deixar o seu culto aberto para diversas maneiras de cultuar o Senhor? O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, como vocês falam. Então Ele vai entender. Não, o Senhor estabeleceu um culto de uma maneira e tinha que ser feito daquela maneira. Caso contrário, não é culto ao Senhor, é idolatria. Então, o Senhor estabeleceu o culto e tinha que seguir essas regras. Agora, quando a gente pensa nisso, então, isso aí servia lá para o Antigo Testamento. E hoje? Hoje não acabou, hoje não precisa mais. Hoje passou tudo, né? Estamos na época da graça, né? Novo Testamento, nova aliança, tudo novo. Agora acabou esse Antigo Testamento, acabou tudo isso daí. Se a gente pensar nesse culto que eles faziam de oferecer sacrifícios no templo, com aquele altar naquele lugar, sim, isso passou, né? Tanto é que nós não estamos em Jerusalém, não estamos oferecendo sacrifício aqui, mas estamos cultuando ao Senhor, tá? Então é verdade, se a gente pensar até, a gente estudou Gálatas agora, né? E o que a gente viu lá no livro de Gálatas? Não, passou tudo aquilo. A lei, né, a lei de Moisés
não é mais o nosso guia. A lei de Moisés era o quê? Eram tutores e guardiões até chegarmos a Cristo. Então, aquilo passou. Não temos mais, a gente não oferece sacrifício, a gente não tem mais um lugar específico de adoração, não é? A gente não vai para Jerusalém para adorar ao Senhor, não tem mais nada disso, não tem mais os sacerdotes, não tem mais nada daquilo. Aquilo acabou, mas uma coisa não passou: o Senhor continua estabelecendo uma maneira de ser o culto. E quando Paulo lá em Colossenses, ele deixa isso bem claro, ele fala lá em Colossenses 2, os versos 16 e 17, fala assim: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou de sábados, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Paulo aqui está falando que acabou tudo, né? Só que em Colossenses, um pouquinho mais para frente, ele fala que ele vai falar de coisas que o povo lá em Colosso estava fazendo, estabelecendo umas novas coisas no culto. Ele falou: na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Então, Paulo ele estabelece um equilíbrio aqui. Ele fala: não, a gente não vai fazer o que o Antigo Testamento está mandando. O culto nosso não é mais daquele jeito. Mas não pense você que você vai fazer o que você quiser no culto, porque não é assim. Não adianta ficar inventando coisas. O Senhor estabeleceu o seu culto. Então, existe ainda para nós um culto segundo o livro, segundo as Escrituras, né? E agora, o que está escrito nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, sobre o culto? Os elementos do culto: oração, cânticos, leitura das Escrituras e exposição das Escrituras. Isso está muito claro aqui na Bíblia. Tanto como os sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Então, isso tem que estar presente no culto. Isso são os alicerces do culto ao Senhor. Nós temos que orar, nós temos que cantar ao Senhor, nós temos que ler as Escrituras e pregar as Escrituras. E temos que ter batismo e ceia. Por isso que nós temos ceia todo mês, e como nós faremos hoje. Porque isso é mandamento do Senhor. Isso é estabelecido no culto ao Senhor. Então, mas a ceia, negócio estranho aí, pãozinho com suco de uva, vamos tirar. Não pode tirar. O Senhor estabeleceu. Vamos parar de ler a Bíblia na igreja. Vamos parar de orar. Vamos parar de cantar ao Senhor. Não podemos, porque isso está estabelecido no culto, tá? Então nós temos que fazer aquilo que a Bíblia nos fala. A gente pode, eu não quero estender nesse assunto, mas a gente pode estender um pouquinho mais esse pensamento. Existem duas linhas de pensamento sobre como nós podemos seguir o nosso culto. Nós temos o princípio regulador e o princípio moderador. Então o princípio moderador é o quê? A Bíblia não proíbe, então podemos fazer. E existe aquele que fala, o regulador. A Bíblia fala para fazer? Não, então a gente não faz. Então existem as duas linhas. Eu sou do regulador, né? Minha linha de pensamento é do regulador. A Bíblia fala para fazer? Não, então não faço. É errado? Não é questão de ser errado. O Senhor não falou que é para fazer, então não vou fazer, tá? Mas não é o nosso assunto hoje aqui não. Fica pensando aí, depois uma outra hora a gente conversa sobre isso. Terceiro ponto então, o foco da adoração. Claro, o foco da adoração sempre vai ser Deus. E como a gente viu, para esses israelitas que foram para lá, o foco era Deus. Eles estavam querendo se aproximar novamente de Deus, tá? Mas o verso 4 aqui nos fala que eles celebraram a festa dos tabernáculos. Então a primeira coisa que o povo fez depois de edificar o altar foi celebrar a festa dos tabernáculos. E por que essa festa? Tinham tantas ali, né? Mas o que significava essa festa? Essa festa era para exatamente relembrar, isso está estabelecido lá em Levíticos também, essa festa, para lembrar o povo da sua peregrinação no deserto, na saída do Egito. Então o que acontecia? Era bem no final da colheita. Então era uma festa que misturava certas coisas ali. Eles tinham o momento da colheita,
eles armazenavam seus grãos, organizavam tudo, e agora eles paravam por uma semana para celebrar essa festa. E o que eles faziam? Mesmo quem tinha suas casas, eles montavam tendas sobre as casas e passavam uma semana dentro dessa tenda. As crianças deviam se divertir, né? Como se diverte até hoje, né? Outro dia meus filhos com os primos lá, quiseram fazer acampamento na garagem. Puseram uma cabaninha na garagem e dormiram lá na garagem. Que emoção, né? Então, as crianças gostam, mas pensa a gente. Você trocaria a sua cama para dormir numa cabaninha? Imagina, em cima da sua casa. Você está na sua cama, está lá, super legal. Agora você põe uma cabana em cima da sua casa e vai passar uma semana dormindo lá. Não, a gente não faria um negócio desse. Agora pensa nesse povo que viajou 4 meses. Chegou em casa, então, agora monta a sua cabana em cima da casa e passa uma semana lá, né? Mas foi o que eles fizeram. E isso tinha um motivo, né? Porque na peregrinação deles, do Egito para a terra prometida, eles habitavam em tendas. Então é para lembrar dessa peregrinação. E nesse período, nesses 40 anos que eles passaram nessa peregrinação no deserto, o único sustento deles era o Senhor. Eles não tinham plantação, eles não tinham trabalho, eles estavam peregrinando durante 40 anos e dependendo totalmente do Senhor. Então essa festa que era no final da colheita, era um agradecimento pelo Senhor ter abençoado eles, né? Claro, mas era entendendo, o meu sustento vem do Senhor. E eu dependo da liderança do Senhor. Toda a minha vida depende do Senhor. Não é minha casa não é minha segurança é o Senhor. É isso que simbolizava a festa dos tabernáculos. Agora, a gente estudou Zacarias há um tempo atrás aí, e uma das profecias lá em Zacarias 14 é exatamente sobre a festa dos tabernáculos, só que ele faz, é um texto escatológico. Então vamos ler, ó. Eu vou ler para vocês aqui, Zacarias 14, se você quiser abrir, aí Zacarias 14, versos 16 ao 18. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não cairá sobre ela. Se os egípcios não subirem, nem vierem, a chuva não cairá sobre eles. Mas a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos, cairá sobre eles. Texto forte, inclusive, não é? Então, aquele povo que não celebrar a festa dos tabernáculos, o que vai acontecer com eles? Vai vir uma praga do Senhor. A chuva não vai cair sobre eles, ou seja, a bênção do Senhor vai ser retirada de sobre eles. Então, é um negócio meio sério aqui. Mas, esse texto aqui, né, e a gente pode analisar ele está falando sobre um tempo futuro. É uma profecia ainda que não se realizou, né? Porque está falando da segunda vinda de Jesus Cristo, da volta de Jesus, né? E Apocalipse 21, versos 2 e 3, fala o seguinte, ó: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, olha a conexão desses dois textos aqui de Zacarias e de Apocalipse. Então, Zacarias 14, ele está falando exatamente da cidade que não tem fundamentos. Quando fala lá, subirão a Jerusalém, virão os pessoas dos outros povos a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, ele está falando exatamente da volta de Cristo, para a cidade da nova Jerusalém. Está falando da Jerusalém física, política hoje? Não, está falando da cidade eterna, aquela cidade que não tem fundamentos, que a gente viu lá em Hebreus. Tá? Então a questão da festa dos tabernáculos aqui representada por Zacarias é a colheita final de todas as nações. Aí a gente volta do nosso assunto que a gente iniciou sobre missões, né? E é por isso que
ele adverte que aqueles que se encontram no Egito, né? O que é a representação do Egito? O mundo. Aqueles que estão no pecado, aqueles que não saíram do Egito e foram em direção a Jerusalém, aqueles que permaneceram, como aqueles na nossa história de Esdras aqui, aqueles que não quiseram sair da Babilônia, mas quiseram ficar lá. Não, tá legal aqui, vai lá, vai reconstruir o altar, vai lá, vai prestar o culto ao Senhor, eu estou bem aqui. E o Senhor adverte: aqueles que não saírem das suas cidades, não saírem da sua nação e forem para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, esse não será salvo. Muito pelo contrário, sofrerá a condenação do Senhor. Então esse é o chamado final do Senhor para o mundo. E por isso, aí nós voltamos à nossa missão lá, que é proclamar o evangelho do reino. Porque nós queremos que as pessoas venham adorar ao Senhor, subam a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E como o nosso texto de Apocalipse que eu li aqui, né? Porque o tabernáculo do Senhor está estabelecido no meio da cidade. E quem é o tabernáculo? Jesus. Se a gente lembra, a gente estudou João. Percebe que isso é maravilhoso das Escrituras, né? Todos os livros que a gente estudou, eles se conectam, porque eles não são separados. É uma única história, é uma única linha de pensamento, não são coisas separadas, né? Mas João 1, o que fala? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E lá mais para frente fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí lembra quando a gente estudou isso? Esse verbo aí no grego que é tabernaculou entre nós. Ele usa exatamente o verbo de tabernáculo, que é o mesmo usado aqui nessa festa dos tabernáculos, que é usado lá em Apocalipse 21. O tabernáculo do Senhor está estabelecido no meio de vocês, e o Senhor habita no meio de vocês, porque é o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o foco da nossa adoração. Ele é o ponto principal da nossa adoração. A gente já falou que tudo inicia lá com o sacrifício de Jesus, e tudo finaliza nele também, porque ele é o centro de todas as coisas, né? Como a gente viu lá em Colossenses, Deus fez convergir nele todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas, tudo é ele, né? Romanos, porque tudo é para ele, por ele e para ele. Ele é o foco da nossa adoração, Jesus Cristo. Mas a gente pode ainda pensar um pouquinho mais sobre isso. Em Isaías 2, versos 2 e 3. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes. E todas as nações correrão para ele. Muitos povos irão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, esse é um cumprimento das Escrituras. Quando o Senhor voltar, né, vai ter o cumprimento daquela que está escrito em Salmos 2, 8 e 9. Pede-me e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como uma vara de ferro, e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Então, essa imagem aqui de Zacarias é uma imagem das nações indo agora para o Senhor. Então, é a volta de Cristo e todas as povos de todas as nações agora se reunindo diante do Senhor para celebrar o culto ao Senhor. Se prostrar, como o texto diz, todo joelho vai se dobrar diante dele e confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Então essa é uma visão missionária lá no Antigo Testamento. Então, os israelitas, eles estavam indo para casa, né, saíram da Babilônia, estavam indo para Jerusalém, para sua casa, mas o que o Senhor está dizendo? Essa ainda não é a sua casa. Vocês ainda estão peregrinando até o último dia. Nós só chegaremos em casa no dia que o Senhor Jesus voltar. Aí sim, nós habitaremos a Nova Jerusalém eternamente com o Senhor. Então, o nosso culto, ele começa no Senhor, pela nossa salvação,
mas ele tem que ser pautado pelo o dia eterno, pela volta de Cristo. Então não existe só um culto que celebra aquilo que já foi feito, mas nós celebramos também aquilo que nós ainda não experimentamos, mas sabemos que vamos experimentar. Nós temos do nosso culto um prenúncio do lar eterno, né? Não vai ser assim, todo mundo reunindo em cadeirinha, mas o que é? Um povo se juntando como um só homem, né? E aí a gente pode pensar, eles se juntaram ali como um só homem, mas a verdadeira junção ainda está por vir. Por quê? Porque a gente não estava junto lá, mas haverá o dia em que todos os redimidos estarão juntos cultuando ao Senhor, como um só homem. Pensa, todos os que creram no Senhor, de todas as eras, de todos os séculos, juntos, reunidos diante do Senhor, prestando culto a Ele. Esse é o final de todas as coisas. Então esse tem que ser o nosso foco da adoração. É tanto a nossa salvação, como o dia do Senhor, aguardando ansiosamente o dia do Senhor, né? E aí, como nós vamos participar da ceia hoje, e Paulo fala lá, né, sobre a questão da ceia, fazendo isso até que Ele venha. Então percebe, inclusive a nossa ceia é a perspectiva da volta de Cristo. Nós olhamos para a ceia, que representa o corpo partido de Cristo, o sangue vertido, mas olhando para Ele, que vai voltar. Não é só olhando para o passado, é um passado que nos mostra o nosso futuro. Isso é o verdadeiro culto ao Senhor. Um dia estaremos todos nós reunidos diante dEle. Então, que o nosso culto, que a nossa vida seja um verdadeiro culto ao Senhor. Não é só esse culto quando nos reunimos no domingo. Essa é uma parte do nosso culto, que é exatamente esse prenúncio do dia eterno. Mas todos os dias nós temos que oferecer o nosso culto ao Senhor. A gente levantar da cama e a gente tem que lembrar o porquê nós levantamos da cama. Qual é a nossa finalidade? Qual é o meu objetivo de vida? Meu objetivo de vida não é trabalhar, sucesso financeiro, sucesso profissional ou qualquer outra coisa. É o quê? Glorificar ao Senhor. Essa é a nossa prioridade. Adorar ao Senhor. Nascemos para isso. E aí tudo o que fizermos durante o dia, no nosso trabalho, nossos estudos, no nosso convívio familiar, entre amigos, tem que ser para a glória do Senhor, cultuando ao Senhor o tempo todo. O sacrifício de Jesus tem que estar diante dos nossos olhos o tempo todo. Por quê? Porque o tempo todo nós pecamos. E aí nós precisamos lembrar que se não fosse o sacrifício de Cristo, nós estaríamos condenados. Mas o nosso culto é exatamente esse. E Paulo fala lá, né, sobre transformar a nossa mente para oferecer o culto racional ao Senhor, né, ter essa mente transformada pela palavra. Então nós precisamos da palavra, nós precisamos das nossas orações, precisamos cantar ao Senhor, coração cheio de gratidão, né, como Paulo fala lá em Colossenses também, cantando ao Senhor com gratidão no coração. Por quê? Por causa de tudo que Ele tem feito por nós, do que Ele fez, tem feito e fará. Então nós precisamos ter o Senhor como prioridade da nossa adoração. Nós temos que adorar o Senhor de acordo com o que Ele estabelece, e nós temos que ter o foco na adoração, que é o dia eterno. Amém? É isso que eu queria dividir com vocês aqui nessa manhã. Espero que eu tenha conseguido transmitir tudo. Mas é o que a gente vê aqui num texto do Antigo Testamento, e um texto tão próximo para a gente aqui, que fala lá do acontecimento há séculos atrás, milênios atrás, e que reflete no nosso dia de hoje, e que isso possa realmente trazer edificação para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra, Senhor, e semelhantemente aquele povo que saiu da Babilônia e foi para Jerusalém para prestar culto ao Senhor, Senhor, nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Nós somos chamados do meio da escuridão para experimentarmos a Tua luz.
Senhor, e nós queremos ter como prioridade da nossa vida Te glorificar. Senhor, que a gente não se deixe misturar com os pensamentos desse mundo, o sistema desse mundo, mas que a nossa mente, o nosso coração esteja focado em Te glorificar o tempo todo. Senhor, que a gente não se distraia com os prazeres e os afazeres deste mundo. Não que a gente vai deixar de fazer as coisas, mas que o nosso foco principal seja sempre o Senhor. Que nosso maior desejo seja ver o dia do Senhor. Que nosso maior desejo seja ver o Senhor Jesus Cristo nas nuvens e toda a língua confessando que Tu és Senhor. Senhor, que a gente não perca o culto como nosso alvo principal de vida. Senhor, e também nós precisamos do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra, para que a gente não perca a forma como o Senhor quer ser cultuado. A gente não quer fazer o nosso culto, a nossa própria moda, nosso próprio jeito de fazer. Não, a gente quer fazer de acordo com o que o Senhor quer. Então, Senhor, que nós como igreja, nós possamos Te oferecer o verdadeiro culto. Nós possamos glorificar o Teu nome em todas as coisas. Nós Te louvamos no nome santo de Jesus. Amém.